E aí pessoal, tudo bom? Boa noite! Aqui com vocês, Vônei Matheus, professor de Direito Penal do curso R5 na cidade de Parnaíba, no Piauí. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do nexo de causalidade, tá? Agora a gente vai analisar as questões e como elas são cobradas nas provas. Lembra? Essas videoaulas estão sendo gravadas no ano de 2020 para o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí. Roda a vinheta! Bem, se você não viu o vídeo no canal sobre nexo de causalidade, é interessante que você veja lá, porque eu fiz vários esquemas para que você pudesse entender melhor as questões, tá? E agora a gente passa para as questões em si. Bem, temos aí Direito Penal, parte geral, aula 8, tema nexo de causalidade, agora com questões. E vamos lá então. Para os alunos, turno tarde e noite do curso R5, a gente enviou no grupo de WhatsApp a lista 2 de nexo de causalidade. Se você está assistindo essa aula e tem o meu telefone, tem meu contato, você me envia um WhatsApp que eu te envio a lista 02, tá? Mas não vai ser necessário porque todas as questões da lista estão no slide. Então não sei se tem necessidade disso não. Mas aí é você quem sabe. Primeira questão, deixa eu encher aqui a tela. No ano de 1970, o professor alemão Klaus Roxin... Opa! Falei em Klaus Roxin, já sei a resposta. Teoria da imputação objetiva, quando se fala de nexo de causalidade. Lembra que no slide eu coloquei lá, Klaus Roxin, né? Que ele tem lá, ele fala sobre a imputação objetiva, que ele fala sobre a causalidade normativa, que trata de omissão. Falei também aí sobre... Tudo isso estão relacionados à teoria da imputação objetiva. Falei também sobre o contexto funcionalista, que deve ser também observado. E vamos só revisar bem aqui, ó. Teoria da imputação objetiva, utilizada nos crimes materiais. Autor, Klaus Roxin. Modelo funcionalista. Aí nós temos a incrementação do risco não tolerado ou não permitido. Quais são os critérios? Criar risco jurídico proibido e relevante, redução do risco no resultado, esfera de proteção do direito penal. E temos o item 4, que diz, prevê que não haverá nexo de causalidade se o agente atuar dentro do risco permitido, mesmo que sua conduta gere resultado previsto como crime. E por último, causalidade normativa. Lembra, causalidade normativa está relacionado com a omissão. Qual que é a omissão? Não. Com a omissão imprópria, ou nos crimes comissivos por omissão, que estão relacionados com um dever do agente de agir. Ele tem um dever de fazer alguma coisa, né? É a imagem, é a ideia do agente garantidor. Tá? Isso aí a gente viu na aula passada. Vamos evoluir agora para mais algumas informações. Ele citou lá Klaus Roxin, e está citando aí, vai citar posteriormente na questão, vai citar a teoria, aí lá na frente ele cita, os reflexos sobre a problemática da imputação do direito penal. Em direito penal, com o referido texto, foi estabelecida a base contemporânea da teoria da imputação objetiva. Se eu falei em teoria da imputação objetiva, muito provavelmente ele vai cobrar alguma dessas informações aqui. Qual foi a informação que ele cobrou? Foi a informação de número 3, tá? E lá está dizendo, incrementação do risco não tolerado ou não permitido, risco jurídico, risco no resultado, redução do risco no resultado, e está na esfera de proteção do direito penal. Com isso, nós temos como resposta, a única resposta possível é a letra A. A incremento do risco, não diminuição do risco proibido, a criação do risco proibido e a esfera da proteção da norma. Galera, eu vou gravar uma videoaula, porque 2 alunos me pediram isso, do curso da PM, tá? Me pediram. Lembrando que não é uma questão muito recorrente pela banca no CEP, nexo de causalidade, mas quando cai derruba muita gente. Então eu vou gravar um vídeo só sobre imputação objetiva, para quem não teve, quem não entendeu, ou até porque eu até falei no vídeo, né? A imputação objetiva é muito difícil de cair na prova. Mas mesmo assim eu vou fazer um vídeo por desencargo de consciência.
Beleza? Essas informações também vão ser aproveitadas para os alunos que são da carreiras jurídicas, carreiras policiais. As das carreiras policiais também vão aproveitar essa aula aí de imputação objetiva. Próxima questão, questão de número 2. A questão 2, ela é muito grande. E eu decidi dividir ela, tá? Eu dividi ela em 2 slides. Um slide só com alternativa A e B, e um slide com alternativas C e D. Vamos ler agora, agora dá. Sobre o tema da relação de causalidade e das concausas. Assinale a alternativa que está de acordo com a teoria ou teorias adotada pelo Código Penal. Aí ele fala do artigo 13º caput, que é a teoria da conditio sine qua non, né, ou condições simples, e fala do artigo 13º, parágrafo 1º, que ele fala aí sobre a teoria da causalidade adequada, também vista na aula passada. Bem, letra A. A efetua disparo de arma de fogo contra B, atingindo-o em regiões vitais. Beleza. A disparou contra B, B vai morrer. Foi em região vital. Se nada atrapalhar, se ele for um cara morredor, ele vai morrer. Certo? Continua a questão A. Só que no exame necroscópico, no entanto, concluiu que a morte de B foi causada pelo envenenamento anterior efetuado por C. B não era um cara muito querido. Tanto A quanto C quiseram matá-lo. Só que C envenenou. A atirou em B. C envenenou B. Beleza. Só que quem conseguiu matar foi o C, por envenenamento. A morte dele foi causada por envenenamento. C, que era seu desafeto. A deve responder pelo quê? Primeiro, essas causas, essas concausas, né, que são causas concorrentes, ela é absolutamente independente ou ela é relativamente dependente? A conduta de A e a conduta de C, elas não têm nada a ver uma com a outra. Inclusive, A não sabia da conduta de C. Certo? A não sabia da conduta de C. A única coisa certa nessa letra A aí é que B vai morrer. É a única coisa certa. A não tinha conhecimento da conduta de C. C também não tinha conhecimento da conduta de A. A disparou, C envenenou. Quem deu causa à morte? C, por envenenamento. O A, ele tentou matar. Como as causas são absolutamente independentes, A vai responder pelos atos já praticados. Eu vou romper o nexo causal e ele, rompendo o nexo causal, ele não vai responder pelo resultado. O resultado não foi morte? Ele não responde, porque ele não conseguiu a morte. O que ele conseguiu foi tentar. Então, A responde por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. E aqui diz que A deve responder pelo crime de homicídio consumado. O único erro aí seria que A não matou o B. Quem conseguiu matar foi o C. Beleza? Então A não é a resposta da nossa questão. Letra B. A subministra dose letal de veneno a B. Mas antes que produzisse o efeito desejado, surge C, antigo desafeto de B. B não era um cara legal, velho. B não era, não sejam que nem o B. Mas antes de produzir o efeito desejado, surge C, antigo desafeto de B, que contra ele efetua vários disparos de arma de fogo, matando. Assim, B. A não responderá por tentativa de homicídio e nem por homicídio consumado, já que sua conduta em nada contribuiu com o resultado morte. Mais uma vez aí, são causas absolutamente independentes. A não tinha ideia da conduta de C, C não tinha ideia da conduta de A. Só a única coisa certa na questão, de novo, é que B ia morrer. Agora, se o A praticou a conduta,
e houve rompimento do nexo causal, ele não responde pelo resultado, mas ele responde pelos atos que ele praticou. E qual foi o ato que ele praticou? Ele tentou matar B. Ele não conseguiu. Se ele não conseguiu, ele responde pelo que ele tentou, porque existe a tipificação da tentativa no crime de homicídio. Então ele vai sim responder por tentativa de homicídio. Aqui diz que ele não responderá por tentativa de homicídio, também não é a resposta da questão. Galera, letra A e letra B tratam de causas absolutamente independentes. Percebam que nesse momento não é nem tão interessante você saber se é pré-existente, concomitante, superveniente, porque nos 3 casos eu tenho os mesmos desdobramentos jurídicos. Então não tem tanto interesse, eu só tenho que saber quem vai responder pelo quê. Próximo slide. Letra C. A, com intenção de matar, efetua disparos de arma de fogo contra B, sendo este levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Falei em hospital. Olha aí a confusão. O cara foi tirado do local de tentativa de homicídio, foi socorrido pela ambulância do SAMU e foi levado para o hospital. Certo? Beleza? Lembra lá das concausas relativamente independentes. Depende do que vai acontecer com esse cara no hospital. Se for uma atitude específica para ele, ou seja, um erro médico, alguma coisa assim, o indivíduo que atirou responde por homicídio consumado, porque é uma causa relativamente independente. E se for algo geral, algo que não era específico para ele, geralmente as questões trazem incêndio no hospital, né? Lembrar que eles podem utilizar a palavra nosocômio para o hospital. Um incêndio no hospital que atingiria qualquer pessoa naquela região ali, aí é o CRIS que nós tanto falamos. Aí o CRIS, por si só, produziu o resultado. Eu tenho as mesmas consequências dos crimes, das concausas, absolutamente independentes. Segue a questão aí. A, com intenção de matar, efetua disparo de arma de fogo contra B, sendo este levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Ocorre que, em razão deve ser da anestesia, alguma coisa assim, ou mesmo por causa de uma infecção hospitalar, B vem a falecer. A deverá responder pelo crime de homicídio consumado. Homicídio consumado. E aí, o que tu diz? Cara, eu digo que tá certo, porque é isso mesmo. Porque como foi uma ação voltada exclusivamente para aquele indivíduo, para socorrer aquele indivíduo, o médico responde lá pelo erro dele, né? No caso, pode caber para ele lá o homicídio culposo, por imprudência, aí vai ver qual vai ser a relação. Imprudência, negligência ou imperícia. Tem que ver lá o que ocorreu, né? Mais uma dessas modalidades de culpa. Agora, quando eu falo do indivíduo que atirou nele, que disparou contra o elemento lá que foi socorrido, esse cara, ele responde por homicídio consumado, sim senhor. Certo? Então a resposta da alternativa da questão 2 é a alternativa C. Essa é a resposta, tá? Vamos aí para o desencargo de consciência, letra D. Ver se tem mais de 2 respostas ou não. A, com intenção de matar, efetua disparo de arma de fogo em B, sendo este colocado em uma ambulância para ser levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Rapaz, se B fosse um aluno, com certeza seria o Eldson, da turma noite do R5. Porque todos os meus exemplos, quando eu quero matar alguém, o Eldson, o Dr. Eldson aí, é o cara que vai ser o exemplo de cara morredor, né? Bem, A, com intenção de matar, efetua disparos de arma de fogo contra B, sendo este colocado em uma ambulância. Olha aí a ambulância de novo, galera. Falando em ambulância, lembra, aí depende dos desdobramentos. Quais são os desdobramentos da ambulância aí?
Se for algo específico para aquele indivíduo, é não por si só, e o indivíduo responde por homicídio consumado. Se for algo geral, que atingiria qualquer pessoa, aí é por si só, causou o resultado, logo eu rompo o nexo causal e eu tenho os mesmos desdobramentos das concausas absolutamente independentes. Quais são elas? Eu não respondo pelo resultado, mas respondo pelos atos até então praticados. Vou ler a letra D de novo, tá? A, com a intenção de matar, efetua disparo de arma de fogo contra B, sendo este colocado em uma ambulância para ser levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Ocorre que no trajeto o veículo se envolve em uma colisão fatal, tendo B falecido em razão do acidente. A deve responder pelo crime de homicídio consumado. O que você acha? Obviamente que não, né? O acidente de trânsito ali, ele foi especificamente para o indivíduo que estava na ambulância? Para o motorista, não. Para o enfermeiro que estava com ele, não. Para o médico, não. Todo mundo que estava lá sofreu com esse acidente. Logo, o que eu tenho aí? Eu tenho uma causa geral ali para todos. Como é para todos, é uma causa por si só produzir o resultado. O acidente só já produziria o resultado. É relativamente dependente, porque o indivíduo só está na ambulância porque A atirou nele, certo? Beleza? Logo, a letra D também está errada. Ele não responde por homicídio consumado, ele responde por homicídio tentado. Resposta letra C. Questão 2 aí, letra C. Questão número 3. Relação de causalidade é o liame, é o vínculo de causa e efeito entre os atos passíveis de serem imputados ao sujeito de determinado delito e seu resultado material. É certo que nosso direito positivo adotou um posicionamento sobre o assunto, acerca da relação causal adotada pelo Código Penal brasileiro é... Bem, nós temos aí uma regra e nós temos uma exceção. Regra, conditio sine qua non, condição sem a qual não. Né? Causalidade simples. E nós temos aí a causalidade adequada. Né? A conditio sine qua non também pode ser chamada de equivalência dos antecedentes ou equivalência das condições. Né? Aí temos as três teorias. Equivalência dos antecedentes, que é a regra, está lá no artigo 13 caput, né? Ou teoria da condição simples, ou teoria da conditio sine qua non. Isso aí é a regra. Exceção, nós temos aí a causalidade adequada, que está relacionada com o CRIS, causa relativamente independente superveniente. Bem, falando sobre as duas teorias aí, para você lembrar. A teoria da equivalência dos antecedentes é a regra, artigo 13º aí, caput, do Código Penal, entende que causa é todo e qualquer acontecimento que contribui para a produção do resultado naturalístico. Né? Lembra que eu disse que ele tem um problema. Qual é o problema da teoria dos antecedentes? É que ele vai voltando. E pode voltar infinitamente. Aí, como ele pode voltar infinitamente, eu tenho que ter uma barreira que pare essa imaginação e imputação a todo mundo, né? E qual vai ser essa barreira? A barreira seria o método de eliminação de Thiem. Então, para a equivalência dos antecedentes, nós temos a causalidade física, que são os acontecimentos, né? Inclusive os acontecimentos anteriores a eles, somado à causalidade psíquica, que é o dolo e a culpa. A causalidade psíquica, que é a barreira para não retroagir ao infinito a equivalência dos antecedentes, tá, pessoal? Falando um pouco aí sobre causalidade adequada, que é a exceção, artigo 13º, parágrafo 1º. Sustenta que causa é o acontecimento que concorre para o resultado de forma eficaz. Né? Está bem relacionado aí, só é utilizado nesse caso aí, nas causas relativamente independente e superveniente, o CRIS. E lembra da frase, por si só produziu o resultado. Logo, a resposta da questão 3 é letra E. Tá acertando tudo aí, meu príncipe? Tá acertando tudo aí, minha princesa?
Muito bem, continue assim. Quarta questão. Considere a relação causal entre conduta e resultado típico e assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A concausa pré-existente absolutamente independente. Concausa pré-existente absolutamente independente. Cara, avança aqui. Vê esse slide aqui. Ó. Ele está falando desse primeiro quadradinho aí, ó, que tem pré-existente antes, né? Uma causa anterior à sua conduta. E quais são as consequências dela? Não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, mas responde pelos atos até então praticados. Só que se você observar, nas absolutamente independentes, todo e qualquer momento pré-existente, concomitante ou superveniente, eu tenho os mesmos desdobramentos jurídicos, os mesmos. Não responde pelo resultado, exclui o nexo causal e responde pelos atos já praticados, certo? Volta para a questão. A concausa pré-existente absolutamente independente reforça o nexo entre a ação do agente e o resultado, não retirando a consumação do crime praticado pelo ofensor. Volta para o slide aí da aula, né? A pré-existente, o indivíduo no item 1 diz logo, ó, não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, responde pelos atos até então praticados. Logo, a letra A vai de encontro com a teoria. Está errada, tá? Ela não está igual à teoria, então está errada. Está dizendo aqui que o indivíduo vai continuar com o nexo causal, logo ele vai responder pelo resultado. Está falso. Letra B. A causa superveniente relativamente independente. Agora vamos aqui, ó. Causa superveniente é absolutamente ou relativamente? Relativamente. Aí nós temos, ó, relativamente, nós temos três tipos, três momentos. As pré-existentes, as concomitantes e as supervenientes. Ele trata de qual? Se eu não me engano aqui é a superveniente. Ele trata da que nós temos que ter cuidado. Ó, te liga no último quadro, tá? Relativamente superveniente, que é a depois. Responde pelo resultado, não exclui o nexo causal. Se for, não por si só. Porque se for por si só, nós temos, que é o exemplo G da aula passada, nós temos os mesmos desdobramentos da absolutamente independente, que seria o seguinte, ó, não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, responde pelos atos já praticados. Volta para a questão. A causa superveniente relativamente independente não exclui a imputação do agente, ainda que tenha produzido o resultado por si só. Oxi, se ele produziu o resultado por si só, é o CRIS. E o CRIS tem os mesmos desdobramentos das causas absolutamente independentes. Não responde pelo resultado, ele vai romper o nexo causal e só responde pelos atos até então praticados. Logo, a alternativa B também não está correta, tá? C. A teoria da imputação objetiva prevê que não haverá nexo de causalidade se o agente atuar dentro do risco permitido, mesmo que a sua conduta gere resultado previsto em lei como crime. Se eu não me engano, eu vou até voltar aqui. É o item 4 do resumozinho que eu passei para vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Ixi, Maria. Você que tinha. Tá aqui. Ó, o item 4 prevê que não haverá nexo de causalidade se o agente atuar dentro do risco permitido, mesmo que a conduta gere resultado previsto como crime. Só voltar aqui para o slide que nós estávamos. Perfeito, a letra C. A letra C, lendo de novo, tá? A teoria da imputação objetiva prevê que o nexo não haver, que
De novo, a teoria da imputação objetiva prevê que não haverá nexo de causalidade se o agente atuar dentro do risco permitido, mesmo que a sua conduta gere resultado previsto em lei como crime. Está correto a letra C. Vamos para a letra D. A causa pré-existente relativamente independente. Olha aí, estamos falando de quem? Estamos falando do causa relativamente pré-existente. É o segundo quadradozinho aí do slide que vocês estão vendo. Pré-existente, antes. Quais são as consequências jurídicas? Responde pelo resultado e não exclui o nexo causal. Responde pelo resultado e não exclui o nexo causal. Né? Então, volta aqui para a questão agora. Letra D. A causa pré-existente relativamente independente, a conduta do agente não configura o nexo causal da ação do sujeito ativo. Por isso, exclui a imputação do resultado. Galera, olha para a alternativa. Ó. Não exclui o nexo causal, responde pelo resultado se ela for relativamente. Tá? Logo, a letra D também está errada. Letra C. A teoria naturalista, no caso de omissão, dispõe que não há relevância causal entre a conduta omissiva do garantidor e o resultado material ocorrido ocorrido quando ele poderia e deveria agir. Não, pessoal, né? Aí nós estamos falando do dolo normativo e sim, existe relevância e existe nexo causal com relação a isso, né? Inclusive é chamado de nexo normativo. Beleza? Próxima, só que mostrando o gabarito aqui para vocês, letra C. Letra C como resposta. Aqui um pequeno resumo aí do que vocês deveriam lembrar. Causas com causas independentes podem ser absolutamente ou relativamente. Absolutamente não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, responde pelos atos já praticados. Com causas relativamente independentes podem ser de 3 tipos: pré-existentes e concomitantes, né? E supervenientes. A superveniente pode ser de 2 tipos: não por si só produzir o resultado e que por si só produziu o resultado. A não por si só produzir o resultado utiliza a teoria da equivalência dos antecedentes, e a por si só produzir o resultado é o nosso CRIS, né? E devemos lembrar que quando eu falo da por si só produzir o resultado, nós temos a teoria da causalidade adequada. Quais são as consequências da por si só? Não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, responde pelos atos já praticados. Quais são as consequências da não por si só? Responde pelo resultado, não exclui o nexo e tem que tomar cuidado com o CRIS. O CRIS de por si só, certo? Quinta questão. Quanto à teoria do crime, marque a alternativa correta. Quanto à teoria do crime, marque a alternativa correta. Aí temos: a superveniência de causa relativamente independente é o CRIS. Não exclui a imputação do agente. Por si só, quando por si só produziu o resultado. Para você que ainda está um pouco com medo, né, das questões, vai cá, ó, por si só é o CRIS. Então volta para cá para o slide. Aí nós temos, acompanha comigo, ó, independente, com causa relativamente independente, superveniente, letra C. Aí tu vai lá para baixo, por si só produziu o resultado. Aí nós temos aqui, pessoal, desculpa, eu passei aqui o slide sem querer, tá? É bem aqui, ó. Perdão. Aí vem, ó, por si só produziu o resultado. Não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, responde pelos atos já praticados. É o nosso CRIS que temos tanto cuidado, temos tanto falado sobre ele. Então vamos lá, letra A. A superveniência de causa relativamente independente não exclui a imputação. Ou seja, o cara vai ser imputado, o cara vai ser punido. Está falso isso. Quando é pela por si só produzir o resultado, ele vai excluir a imputação do cara e ele só vai responder pelos atos até então praticados. Como vocês já viram aí, por um erro meu aqui, né? A resposta é a letra B. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, né?
tanto na causalidade adequada como na conditio sine qua non. Letra C. A omissão é penalmente relevante quando não é penalmente relevante. Falso, né, pessoal? A omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. É o caso da omissão própria ou omissão comissiva ou conduta comissiva por omissão, tá, pessoal? Que é a figura do garantidor. Tá? Então, nesse caso, a omissão é penalmente relevante sim, e o indivíduo que deveria agir naquele momento não agiu, vai responder pelo resultado. Letra B, a resposta. Vou aqui aumentar para a gente poder ver, tá? Questão número 6. A é esfaqueada por B, sofrendo lesões corporais leves, socorrida e medicada. A é orientada quanto aos cuidados a tomar, mas não obedece à prescrição médica e, em virtude dessa falta de cuidado, o ferimento infecciona, gangrena, vixe, e ela morre. Assinale a alternativa correta. Bem, pessoal, nós tivemos aí uma causa que foi posterior à ação do indivíduo. Ela é uma causa superveniente, certo? Agora, volta para a questão aqui. Ela é por si só ou não por si só? Aí é que tá. Por si só ou não por si só? É uma questão bem interessante, né? Ela tem como gabarito a letra B, tá? Letra B. Perdão, letra E, que diz o seguinte, ó, B responde pelo ato de lesão anteriormente praticado, que é ele agiu, ele responde pelos atos até que ele praticou, né? Visto tratar de causa superveniente relativamente independente, que por si só produziu o resultado, Aí vamos aqui lembrar, ó, independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. Não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, responde pelos atos até então praticados, e é utilizada a teoria da causalidade adequada. Espero que vocês estejam acertando as questões. Só falta mais uma, tá, pessoal? Vai dar certo. Então, tem como resposta a letra E, tá? B responde pela lesão anteriormente praticada, pela lesão corporal, visto se tratar de causa superveniente relativamente independente, que por si só produziu o resultado. Última questão. A última questão, ela pede, deixa eu aumentar ela aqui. Ela pede que você marque. Olha, o primeiro erro aqui eu vacilei, eu não coloquei o item 1 para baixo, tá? Logo após com causas. Mas dá para a gente ler. Fernandinho deu início à execução de um delito material, praticando atos capazes de produzir o resultado lesivo. Todavia, aliou-se a sua ação com uma concausa. O que é a concausa, pessoal? É uma causa concorrente. É mais uma causa para produzir aquele resultado. Né? É mais uma causa para produzir aquele resultado. Mas tem que lembrar o seguinte, as concausas, elas podem ser absolutamente ou relativamente independentes. Quais são as que eu tenho que tomar cuidado? São as relativamente e são as concausas relativamente independentes supervenientes. Tá? Beleza? Volta para a questão. Item 1. Pré-existente, absolutamente independente. Ele fala várias situações aqui, ó, e lá no final ele diz, ó, o resultado lesivo não será imputado a Fernando, que responderá apenas pelos atos já praticados nas situações indicadas. Em quais alternativas? Ó, ele quer as situações onde Fernando não vai responder pelo resultado. Quais são as situações onde Fernando não vai responder pelo resultado? São 4. As 3 absolutamente independentes, pré-existente, concomitante e superveniente.
e uma relativamente independente, que vai ser um item chamado de CRIS, causa relativamente independente superveniente. Mas eu tenho que lembrar que por si só produziu o resultado. Que por si só produziu o resultado. Lembra do mnemônico? Por si só, o CRIS produziu o resultado. Beleza? Essas são as únicas que ele não responde pelo resultado, mas vai responder pelos atos praticados. Beleza? Agora vamos ler as alternativas para poder matar a questão. Item 1. Com causas pré-existentes absolutamente independente em relação ao conduto do agente. Por si só produziu o resultado. Né? O por si só é irrelevante por conta do absolutamente. Falou em absolutamente, ele só responde pelo que já praticou. Né? Então o item 1 está valendo. Ele só vai responder pelos atos já praticados e não responde pelo resultado. Item 2. Concomitante absolutamente independente. Falou em absolutamente, ele vai responder pelos atos já praticados e não responde pelo resultado. 3. Superveniente. Aí tomar cuidado. Superveniente faz parte do CRIS. Ele ainda é relativamente independente. Estamos próximo ao CRIS. Se for por si só, aí o que acontece? Ele não responde pelo resultado, só vai responder pelos atos até então praticados. Agora leia o item 3. Superveniente, relativamente independente em relação ao conduto do agente, situada na mesma linha de desdobramento físico da conduta do agente, concorrendo para a produção do resultado. Concorrendo para a produção do resultado. E aí, galera, o que você acha? Eu acho que essa causa aí é relativamente independente, superveniente, não por si só. Logo, ele vai responder pelo resultado sim, tá? E respondendo pelo resultado aí, não vai haver o rompimento do nexo causal, certo? Item 4. Então, até agora, 1, 2, 3 está fora. Item 4. Superveniente, relativamente independente em relação ao grupo do agente, sem guardar posição de homogeneidade em relação ao grupo do agente, em que, por si só, produziu o resultado. Se é o por si só, estamos falando do CRIS, logo, se estamos falando do CRIS, ele não responde pelo resultado, ele só vai responder pelos atos até então praticados. Então ficaria 1, 2 e 4, se eu não me engano, né? Só para revisar aqui, ó, as absolutamente independentes, ele responde pelos atos já praticados, exclui o nexo causal e não responde pelo resultado, em todas elas, pré-existente, concomitante e superveniente. Nas relativamente, nós temos aí, ó, a maioria delas responde pelo resultado, exclui o nexo causal. Mas se eu tratar das relativamente superveniente, nós temos dois tipos, por si só e não por si só. Um resumozinho aqui, ó. Quando você trata do por si só, eu tenho os mesmos desdobramentos jurídicos da absolutamente. Então ficaria, não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, responde pelos atos já praticados. E a não por si só, responde pelo resultado, não exclui o nexo e tenha cuidado com o CRIS. Questão 7, a resposta é letra A da apostila aí de vocês, tá? Galera, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem em paz e que Deus te acompanhe, meu garoto. E até a próxima aula. Valeu, galera!